Hoje, ainda sobre os vinhos, vamos ver o que é o vinho. Na sua essência, os vinhos, para serem vinhos, têm que ser feitos de uva, principalmente, e só, porque senão não é um vinho. Há produtos químicos que podem ser adicionados ao vinho, autorizados. Atenção que o que se chama um vinho azul não é vinho, é uma bebida alcoólica porque são adicionados corantes ao vinho e não é autorizada a adição de corantes. Já passando a outro tipo de vinho, o vinho branco é produzido das uvas brancas. Castas como a Fernão Pires, também conhecida como a Maria Gomes, é uma das castas brancas de maior prestígio e cultivada em Portugal. Tem aromas florais, bastante frutada. Estas uvas produzem vinhos com um teor alcoólico e acidez reduzida. Os vinhos são complexos e distintos, cultivadas nas diversas regiões do país, desde o Ribatejo à Bairrada. Temos também o encruzado em uvas brancas, principalmente cultivada no Dão. Vinhos elegantes, complexos, apresentam uma grande longevidade. É uma das grandes castas brancas portuguesas. Já a vinificação do vinho branco, que é produzido exatamente com uvas brancas, que depois do desengaço existe a prensagem das uvas. Logo de seguida à prensagem, o líquido é separado para tanques de inox ou barricas, tonéis de carvalho, e aí fica a fermentar à volta de cerca de 10 dias o líquido que é separado do mosto. Essa fermentação acontece, que é a transformação dos açúcares em etanol. Os rosés é um dos vinhos que eu aprendi a apreciar. É feito com uvas tintas e pode ser também com uvas brancas, mas essencialmente é feito de uvas tintas com pouco contacto pelicular com a película da uva. Isto quer dizer que é exatamente produzido da mesma forma, contacto durante bastante pouco tempo, ou cerca de umas horas, 5, 6, 7, 8 horas. Aquela película vai passar ao vinho uma certa tonalidade, porque é feito das uvas tintas, e daí vamos ter um vinho rosé. Pode ser também feito de um blend ou uma assemblagem, que é produzido um vinho fermentado um vinho tinto, de uvas tintas, e é fermentado um vinho branco. A seguir, nas proporções em que o enólogo quiser, o rosé nesse blend ou assemblagem. Também se pode ser produzido na escolha da uva, juntar a uva toda brancas e tintas na quantidade em que o enólogo achar, e aí produz também um vinho rosé. O vinho tinto é igual da mesma forma. Depois podem ser misturadas castas tintas, diferentes castas tintas, pode ser feito um blend com, a posterior da fermentação das castas em separado, pode ser feito um blend com outro tipo de vinho já produzido. Há quem faça vinificação separada das diferentes castas. Isso às vezes não acontece, daí nós lermos nos rótulos as tais, muitas vezes, vinhas velhas. Quer dizer que às vezes não se conhece, não se sabe que tipo de uva está naquela vinha exatamente, porque são tão antigas e não havia um registro. Terá que ser feito um estudo para se saber que tipo de uva lá está naquela vinha, e então daí às vezes em vinhas velhas, mas as vinhas mais antigas que existiam tinham uma certa mistura de uvas. Às vezes também para prevenir
um pouco as doenças, o que atacava uma casta não atacava a outra, mas estava tudo concentrado na mesma vinha. Isto seria uma forma que os viticultores mais antigos teriam de proteger as suas vinhas, era misturar, às vezes por querer, outras vezes sem saber, e assim misturavam as castas. E por acaso eu tenho aqui um vinho que o Águia Moura reserva. Este é Vinhas Velhas. Ele já estava aberto, que eu já o tinha aberto. Uma dose de prova, basta esta dose de prova. Isto que eu faço, chegar com o nariz ao copo, é o ato de cheirar. Mas o que eu vou sentir não é cheiro, são aromas. São moléculas aromáticas que se libertam do vinho. Sem oxigenar, vou sentir os aromas. Ela já está oxigenada porque ela já estava aberta. Vou sentir os aromas que tem. São aromas primários, são aromas secundários ou aromas terciários. Ou até os defeitos do vinho. Como eu já referi, pode ser a vulgar cortiça, o aroma a cortiça, que é um defeito do vinho. Pode ser a brete, que é um outro fungo que existe nas adegas, existe nas barricas velhas, que é a brete. Estes são... Também pode haver outro tipo de aromas na produção do vinho que causam aroma cozedura, uma oxigenação do vinho e vai produzir, pode haver defeito na rolha e essa no engarrafar e vai produzir uma oxigenação do líquido que vai vinagrar o vinho. Esse é um outro defeito, não do vinho, mas sim na produção do vinho. Estes são os aromas que eu sinto do vinho. Sinto aqui alguns aromas primários na boca. Primeiro, um viticultor, que é o que produz a vinha, é o que planta a vinha. Um enólogo é o que faz o vinho. Um sommelier ou um escansão, em português, é aquele que tenta entender o vinho e perceber o vinho e harmonizá-lo da melhor forma com comida, com ambiente, o tipo de casa. É a pessoa que está interessada e que vai à procura do vinho ideal para aquele tipo de serviço. E temos o enófilo. O enófilo é todo apaixonado por vinhos. Todo apaixonado por vinhos, que tenta experimentar os vinhos e tenta perceber os vinhos. Pode ser um qualquer. E nós todos temos um pouco de enófilos. E vamos tentar saber mais e para sermos melhores enófilos, e quem sabe algo mais. Ficamos por aqui hoje. Façam as vossas questões, terei todo o gosto em responder. Pode haver algumas dúvidas que vocês tenham e eu terei todo o gosto em responder. Será mais fácil para responder às questões, porque assim também me dão outros temas e consigo saber qual é o nível em que vocês estão ou querem chegar. Até uma próxima.